Gabriel Galípolo é o novo presidente do Banco Central e vai assumir a partir do ano que vem, substituindo o Roberto Campos Neto. Fica aí que eu vou explicar o que está acontecendo, se é bom, se é ruim. E para começar, pessoal, vamos dar um passo atrás, vamos entender o que está acontecendo, tá? Aqui no Brasil, tradicionalmente, os presidentes também eram responsáveis por escolher o presidente do Banco Central e podiam trocar a qualquer hora, sem nenhuma justificativa. E desde o governo Bolsonaro, a gente passou uma lei econômica, né, muito importante para o Brasil, em que você dava autonomia ao presidente do Banco Central. Ou seja, o presidente do Banco Central ele era escolhido pelo presidente em exercício, no meio do seu mandato, e ele tinha um mandato de 4 anos. Ou seja, ele ficava os 2 últimos anos do presidente e os 2 primeiros do próximo presidente. E isso aconteceu, a primeira vez que a gente fez isso foi com o próprio Bolsonaro, em que ele escolheu o Roberto Campos Neto. E pessoal, a escolha, a ocasião, foi super comemorada. O Roberto Campos Neto é um economista brilhante, é um cara que tem experiência internacional, é um cara muito responsável e foi tão bom que o próprio Bolsonaro, eu sei que tem muita gente aqui que ama o Bolsonaro, que me segue e tudo mais, mas verdade seja dita, durante a eleição a gente já começou a perceber movimentos de inflação, fez com que o Roberto Campos Neto começasse a subida da taxa de juros. E pessoal, para uma eleição você aumentar a taxa de juros é muito ruim para quem está disputando essa eleição. E a ocasião, o Bolsonaro também ficou revoltado, falou como assim, não é hora, estou na eleição e tal. Mas o Roberto Campos Neto era independente, ele era autônomo. E por mais que o Bolsonaro tenha reclamado, ele seguiu com o projeto. E assim que o Lula entrou, vocês acompanharam, ele começou, né? Culpa do Roberto Campos Neto, Banco Central, toda aquela bravata que o Lula fez, tentando colocar no Banco Central a responsabilidade de todos os problemas que existem no Brasil, e ainda assim ele não podia fazer nada, porque durante 4 anos ele era independente, ninguém poderia tirá-lo dali, beleza? Só que a gente está chegando no meio do governo Lula, e agora ele pode escolher o próximo presidente que durante 4 anos vai ter independência. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque muita gente está se enrolando, tá? Eu já vi isso em comentário aqui. Aliás, se você não curtiu o vídeo, curte aí, segue o canal. Mas muita gente, durante os outros vídeos que eu falei sobre isso, falou: ah, se o Galípolo não fizer o que o Lula quer, ele vai tirar ele. Não, pessoal, aqui que está a magia da coisa. Uma vez que você escolhe o presidente do Banco Central, você não pode mais tirá-lo. É diferente de um ministro. Se o Haddad começar a fazer besteira aí, o Lula vai lá e ó, corta. Se alguém lá de algum partido quer fazer composição com o Lula e pede algum ministério, ele vai lá e tira o ministro. Pode fazer o que ele quiser, mas o presidente do Banco Central não. Então, o maior medo que a gente tinha aqui era eventualmente o Lula colocar um cara maluco, tipo esse Aloysio Mercadante, uma Gleisi Hoffmann, ou então lá o Manteiga. São pessoas que são totalmente ideológicas, não entendem nada e fariam qualquer coisa que o Lula pedisse. O Galípolo é diferente. De fato, ele como economista, né, a gente chama ele de dovish, ele é um cara muito mais assim, tranquilo em relação à taxa de juros, mas ele não é maluco. Ele tem só num espectro ainda de ser um cara mais austero, que é o caso do Roberto Campos Neto, e um cara mais tranquilo em relação ao Galípolo. Basicamente, ele é um cara um pouco mais tranquilo, mas ainda assim, ele é um cara extremamente responsável. Ele é um economista que não tem um nome a zelar. Diferente do Manteiga e dessa trupe do PT, ele sabe que se ele fizer besteira, ele vai ter consequências. E nos próximos 4 anos, e certamente nos 2 primeiros anos do próximo presidente, que Deus queira não seja o PT, basicamente a gente vai ter a figura dele. E o mais interessante é que, nas últimas semanas, todo mundo falando que ele ia assumir, ele adotou um discurso muito alinhado com o Roberto Campos Neto, dizendo que, olha, veja bem, se eu tiver que aumentar a taxa de juros, eu vou aumentar. Eu estou entrando aqui para defender a moeda brasileira, para controlar as contas, né, em termos de moeda, tudo que o Banco Central pode fazer. Ou seja, ele deu um recado muito duro. E ainda assim, muita gente falando, por conta disso o Lula vai botar outra pessoa. Não, nesse ponto a gente tem que admitir. De novo, eu sei que tem muita gente que ama o Bolsonaro, que odeia o Lula. Eu também acho o governo do PT uma porcaria, mas essa decisão foi boa. O Galípolo é um cara respeitado aqui na Faria Lima, é um cara que tem um nome a zelar, então eu acho que a escolha foi positiva. Mas, aqui é importante, tá? Aliás, já marca 2 amigos aí para receber esse recado aqui. O Banco Central, ele nada mais é, vou fazer uma analogia aqui, tá? Nada mais é do que como um médico, né? O Banco Central, ele é um médico e o governo brasileiro é o paciente. O que o Banco Central fala, o Brasil, o governo brasileiro, o governo do PT, vocês têm que controlar as contas do governo. Vocês não podem ficar gastando dinheiro adoidado.
Vocês não podem ficar aí aumentando imposto, mas aumenta o gasto muito mais. Isso está gerando um déficit, está gerando um aumento da dívida. Isso vai comprometer a inflação do país. Só que ele é o médico, ele não pode fazer nada pelo paciente além de dar ordens, prescrever remédios e tudo mais. E o remédio que a gente tinha prescrito é o seguinte, olha, o mundo está baixando a taxa de juros, tá? As inflações no mundo inteiro estão ficando mais controladas, e aí a gente vai poder baixar a nossa taxa de juros. A questão aqui é importante entender. O governo brasileiro, o governo do PT, tá cagando para isso. Tá torrando dinheiro, meu irmão, tá jogando dinheiro para todo mundo negócio de emenda Pix e trocando lençol de não sei aonde, fazendo viagem. Tá uma festa, tá uma festa. Tá gastando dinheiro pra caramba. Estão aumentando imposto? Estão, mas estão aumentando imposto nessa velocidade e o gasto nessa. Aí não tem quem resolva. Então, o que está acontecendo já aqui no Brasil? Como a gente está gastando muito mais do que arrecada, está começando a ter uma inflação, uma pressão inflacionária. E já nas últimas semanas, o próprio Galípolo falou, ó, eu vou aumentar essa taxa de juros aí se vocês não controlarem as contas, né? Porque é o movimento correto. Se a inflação acelera, você aumenta a taxa de juros. E o que faz a inflação acelerar? É o governo gastando muito. E aí o que acontece? De novo na analogia, se o Banco Central é o médico e o governo é o paciente, se o governo continuar fazendo besteira aqui, o médico vai ter que dar remédios mais duros. E o remédio mais duro sobe a taxa de juros. Então, o que a gente está percebendo aqui é a escolha do Galípolo foi positiva, porém, pessoal, nada mudou em relação ao que eu falo aqui. E eu falo aqui sempre. O Brasil, aqui na Faria Lima, não é segredo nenhum. Nenhum. O Brasil vai quebrar daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas isso vai acontecer. Ou seja, a gente vai atingir um nível em que a gente não tem arrecadação suficiente para gastar, para poder pagar o que a gente tem de gasto. E nesse momento, você só tem duas escolhas. Duas escolhas. A primeira escolha é a seguinte. A primeira escolha é você falar, olha, beleza, o negócio arrebentou, a gente quebrou, então a gente tem que cortar gasto. Corta gasto, corta tudo, corta a Bolsa Família, corta a porra toda. Para poder controlar essas contas. E aí, beleza, o que vai acontecer nesse cenário? Provavelmente uma recessão, tá? Porque se você está cortando gasto pra caramba, você, né, vai acabar esfriando um pouco a economia. Agora, tem a outra coisa que o governo pode falar. Falar, meu irmão, eu não quero saber de recessão, eu vou continuar gastando. Só que como é que ele faz para pagar? Né? Ele vai ter que imprimir dinheiro, vai gerar inflação. E aí é exatamente o caminho feito pela Venezuela, feito pela Argentina, feito pela Turquia, feito por uma porrada de países. Não é segredo nenhum. Ou seja, daqui a 3 anos, ou o Brasil entra em recessão, ou ele vai ter uma inflação galopante bizarra, como aconteceu na Argentina. Tanto é que vocês estão vendo agora a Argentina lá e tendo recessão, pessoal, ai, mas está tendo recessão na Argentina. É óbvio, o único jeito de você corrigir um galope inflacionário é freando os gastos do governo. Então, isso não mudou nada. Ou seja, ainda dá tempo do governo começar a se mexer para fazer um negócio mais tranquilo. Ou seja, o governo Lula, que fez uma boa escolha hoje pelo Galípolo, ele tem que também começar a controlar suas despesas. Se ele não fizer isso, o Galípolo vai aumentar a taxa de juros e a inflação vai continuar pressionando, ele vai ter que aumentar. Só que chega um momento que a inflação, né, ela é um remédio. Desculpa, a taxa de juros ela é um remédio. Só que se você começa a dar altas doses de um remédio, ele vira um veneno. E aí foi o que aconteceu na Argentina. A Argentina chegou a ter a taxa de juros, se eu não me engano, de 70%. A gente está reclamando que a nossa está em 11%, não é isso? Acho que era 70%. E ainda assim, não ajudava em nada, porque a inflação já estava em 200%, 300%. Então, esse é o problema. Né? Essa é a questão. A escolha do Banco Central foi positiva, acalmou os mercados. A galera da Faria Lima sabe que o Galípolo não é maluco, está todo mundo mais tranquilo. Boa escolha do governo do PT. Só que o governo do PT não está fazendo o que deveria ser feito pelo lado dele. E aí esse cenário provavelmente vai se... Eu acredito que esse cenário vai acontecer, tá? Na minha visão, se for o PT reeleito, né? Bater aqui, ó. Se o PT for reeleito, provavelmente eu acho que a gente vai para um negócio inflacionário, porque o governo do PT não vai querer reduzir gastos, porque ele nunca fez isso. Então, o futuro é bem incerto, beleza? Se vocês gostaram, curte aqui, por favor, tá? Não deixe de seguir o canal e vejo você no próximo vídeo.